Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para gravar mais uma lição da nossa revista Fé e Ciências, Evidências que Apontam para Deus. Vamos gravar hoje a lição 2, a Bíblia e a Ciência, aliados ou rivais. A gente conversou bastante na lição 1 sobre a diferença de fé, de ciência, e demonstramos que a gente não precisa escolher algo específico entre as duas para a nossa caminhada durante a nossa vida. Pelo contrário, percebemos que alguns pontos da fé, como observação e como a junção de estudos científicos, apenas demonstram a grandeza da criação de Deus. E nessa segunda lição, nós estamos tratando de um tema um pouco mais específico, que é sobre a Bíblia e a ciência. Na última lição, no tópico Nem Sempre o Seu Professor Está Certo, eu trouxe um exemplo do filme, se vocês lembram bem, além de falar de outros autores, mas eu trouxe um exemplo específico sobre O Deus Não Está Morto, né? Que é um filme que tem os seus problemas, mas que é um filme bem legal de assistir. Mas eu queria só trazer um exemplo mais vívido para a gente em relação a uma ideia de um professor utilizando de determinadas teorias para atacar a fé. Quando o personagem principal ele vai dizer assim: você não dá aula de filosofia, você dá uma aula ateísta ou antiteísta, né? Ele está apenas colocando luz numa ideia de que aquele professor está pegando determinadas informações e com essas informações, que não querem dizer aquilo, ele ataca alguém que acredita em um Deus superior e supremo, como nós acreditamos em Deus. Ele ataca a fé dessa pessoa, utilizando isso como um argumento cabal, sendo que não é. Por que esse panorama é importante? Porque quando nós vamos na lição 2, nós vamos perceber isso de uma maneira ainda mais profunda. Por quê? Porque na maioria das vezes em que a Bíblia é atacada de alguma forma, ela é atacada com certas descobertas que se colocam como superiores à revelação de Deus e são utilizadas por cientistas ou teólogos mais liberais ou teólogos que não confiam na inerrância da Bíblia. Então, eles utilizam desses argumentos para confrontar textos bíblicos, e com essa confrontação dos textos bíblicos, eles argumentam que a Bíblia logo não é, vamos dizer assim, uma regra de fé verdadeira a partir de uma inerrância dela própria, como Paulo vai dizer em Timóteo. Então, eles tentam fazer uma ideia de: se eu comprovar de que um texto específico não é conforme eles acreditam que ele não está certo, ou sendo mais taxativo, de que aquele texto ele está errado, logo eu tiro a validade de todos os outros textos, e todos os outros textos podem ser questionados. Então, quando nós nos deparamos com isso, a gente tem um certo problema. Por quê? Porque a ideia de trazer a Bíblia como revelação da palavra de Deus é que nós não vamos dar uma aula sobre inerrância bíblica, mas a ideia de trazer a Bíblia como a palavra de Deus é compreender de que ela, por ser a palavra de Deus, não contém erros. E entender que ela, por ser a palavra de Deus, não contém textos a serem questionados da sua veracidade, não em relação à escrita, mas em relação à veracidade histórica mesmo daquilo. Então, a gente, quando nós vamos ler a Bíblia, a crítica textual vai trazer, né, alguns pontos, principalmente no desenvolvimento do Novo Testamento, alguns textos entre conchetes, subentendendo de que alguns escritos antigos traziam aquilo, outros escritos antigos não traziam. A gente vai falar isso lá, acho que na aula 9, sobre arqueologia bíblica. Então, nós temos alguns pontos que a gente presta mais atenção na Bíblia, mas a gente não é taxativo de que aquilo faz a Bíblia ter um texto errado ou ter um texto mentiroso. Isso não é verdade, porque isso coloca em xeque toda a base de que é a nossa fé. E aí faz com que isso perca a validade daquilo que nós acreditamos. Porque se nós podemos questionar textos, às vezes que nem tem tanta relevância no conceito ou na história da redenção de Jesus Cristo, mas se nós conseguimos duvidar não da relevância, mas da veracidade daquilo, logo tudo está em xeque. Então, por isso que é um tema muito importante. Nós
E aí, você tem a revista na sua mão, como a gente tem temas muito específicos, como a gente está falando da Bíblia agora, depois tem o Big Bang, depois tem criação, depois tem Deus existe. Então, nós não entramos nos temas que já vamos trabalhar em outras lições. Então, aqui nós vamos trazer 2, 3 exemplos que não interferem nas discussões que nós vamos ter sobre essas outras lições. Então, não trouxemos argumentos contra a criação, o criacionismo, porque nós vamos trabalhar isso no Big Bang. Não trouxemos outros tipos de argumentos, porque nós vamos trabalhar em outras lições. Então, aqui é uma ideia geral, principalmente de elas são rivais, a Bíblia e a ciência? Então essa é a ideia principal. Os objetivos são entender a necessidade da crença na Bíblia, compreender que é necessário ler a Bíblia na linguagem e contexto correto e refletir sobre o motivo pelo qual a Bíblia foi escrita e o papel dela em nossas vidas. Primeiramente, fazer um parênteses aqui, eu uso um termo nessa lição que a gente está lendo, que é o termo que a gente chama de fundamentalismo, né? Fundamentalismo, nos dias atuais, ele é um termo pejorativo. Então, ele é um termo que é utilizado para pessoas que acreditam em seus dogmas e de uma forma até, não só irreal, mas até de uma forma tola e que não consegue nem discutir sobre isso. E movimentam toda a sua vida e suas falas e seus pensamentos a partir dessa caixinha desses dogmas. Nem sempre o termo fundamentalismo foi um termo utilizado como ruim. Geralmente, fundamentalismo, anteriormente, era utilizado para pessoas que eram fixos com a sua fé e que não deixavam a sua fé esvaecer, independente dos ataques que recebiam de fora. Então, por isso que quando eu coloco na lição, eu coloco o fundamentalismo com 2 parênteses ruim, demonstrando que é como nós olhamos o fundamentalismo hoje. E por que isso é importante? Porque quando nós vamos olhar a história e a relação da Bíblia com a ciência, a relação da Bíblia com a humanidade como um todo, nós vamos perceber que em alguns momentos a gente pesou a mão em descobertas, dizendo que aquilo taxativamente era errado, depois percebendo que não só aquilo não era errado, como em nada influenciava a nossa fé. Então, um fundamentalismo naquele momento, naquele período histórico, que nós vamos dar esse exemplo, naquele período histórico que acabou nos afastando e criando essas barreiras. Nós sabemos, obviamente nós não somos católicos, nós não entendemos Pedro como o primeiro Papa, nós não entendemos uma criação da Igreja de Jesus Cristo sem da Igreja Católica Apostólica Romana, mas nós compreendemos que a história do cristianismo, ela começa com as igrejas dos apóstolos, ela vai avançando e conforme essas bases vão sendo fechadas e depois isso vai virar a Igreja Católica Apostólica Romana e ter as suas separações até um marco histórico que seria a Reforma Protestante. Mas quando nós vamos perceber esse avanço, nós vamos identificar que as paredes vão sendo cada vez mais fechadas em relação ao que era trazido de fora, principalmente quando o assunto era ciência. Então nós temos o Concílio de Nicéia, que foram concílios tão importantes, tanto para nós protestantes quanto para os católicos, onde a gente identifica Jesus como Deus, onde a gente tem aquele credo nicênico que é maravilhoso até hoje. E conforme isso foi avançando, cada vez mais as bases da igreja foram sendo fixadas, mas elas foram sendo fechadas em uma literalidade que se mostrou errônea tardiamente. Então, quando nós vamos observar, vamos observar os pontos que nós colocamos. Um dos pontos principais, que é esse segundo tópico, nem sempre a Bíblia deve ser interpretada literalmente, como posso dizer assim, é o fundamento que traz para nós a ideia de que nós estamos no meio-fio com a Bíblia inerrante e nós precisamos argumentar de que ela não tem nenhum erro, porque é isso que nós cremos. O lado de cá vai dizer assim, a Bíblia não é inerrante porque as descobertas científicas confrontam os textos bíblicos. E o lado de cá, o lado de lá, vai colocar que não importa as descobertas científicas, a Bíblia está correta. Nós temos aqui um cenário de total divisão entre esses 2 pontos, entre ciência e entre a Bíblia Sagrada. E o que eu estou trazendo aqui nessa lição, ela não é essa divisão. Por quê? Porque compreender de que nós
interpretamos errados alguns textos bíblicos, é válido. Porque isso não tira a veracidade do texto bíblico. Pelo contrário. Isso só demonstra que nós não tínhamos a leitura correta. Houve, alguns anos atrás, na década de 90, e em 2000 e na década que nós estamos principalmente, não vou dizer uma revolução porque talvez não seja essa a ideia, o termo correto, mas houve um certo teólogo que nós chamamos, que o nome dele é N.T. Wright, que ele vai trazer a nós uma ideia diferente sobre a interpretação das cartas de Paulo à luz do judaísmo, e não à luz dos gregos, como na maioria das vezes a gente leva muito para o lado do grego. E ele vai trazendo versículos, textos, interpretações de falas de Paulo que vão na contramão de como nós interpretávamos. Quando ele lança isso na academia e é confrontado em muitos aspectos, eu estou fazendo uma introdução geral aqui, irmãos, professores, ele é recebido no começo, que a gente chama de nova perspectiva em Paulo, né, que é NPP. Ele é confrontado no começo mais ferozmente e depois os teólogos vão percebendo de que há embasamento e que por mais que eles discordem, aquilo pode ser aceito. Há vários artigos entre o Carson, né, o J. Carson, como também do N.T. Wright, eles mutuamente discordando entre eles, dois ícones gigantes da teologia cristã protestante, discordando entre eles, mas compreendendo de que o outro pode estar certo, por mais que eu não acredite nessa visão do outro. E o que isso tem a ver? O que tem a ver é que nós podemos, sim, estar interpretando determinados textos de forma incorreta. Interpretar os textos de forma incorreta não quer dizer que aquele texto esteja errado. Vou dar um exemplo básico. Quando nós vamos ver o básico da história de Israel, nós vamos perceber que tem promessas que são para Israel. Tem promessas que não são para mim, que não são para você. Por exemplo, quando você vai ler que nós vamos ser cabeça e não cauda, é uma promessa para o povo de Israel. Que nós vamos emprestar e não tomar emprestado, é uma promessa para o povo de Israel. E nós precisamos compreender de que aquela promessa não pode ser tomada, aquela profecia não pode ser tomada como se fosse uma coisa para nós. Porque senão nós acabamos nos frustrando de aquela promessa não ser executada em nossa vida. Por quê? Porque nós entendíamos que aquilo era para nós e não é. Isso não quer dizer que o texto esteja errado, só quer dizer que nós interpretávamos ele de uma forma errada. Então esse panorama geral é importante para compreender que as descobertas científicas que vão surgindo, elas em sua grande maioria, se não na sua totalidade, elas não anulam em nada os textos bíblicos a qual elas confrontam, a qual os cientistas e teólogos liberais utilizam para confrontar as escrituras. Pelo contrário, elas vão nos demonstrar que em alguns pontos nós estávamos vendo de uma interpretação incorreta e aquilo jogou luz de como Deus tinha feito naquele momento a criação do universo como um todo. Outro ponto importante é que o fato de nós compreendermos de que nós não podemos interpretar tudo literalmente da Bíblia, nós vamos chegar nesse tópico, não nos dá a ideia de que a Bíblia também é toda simbólica, porque senão aí perde o sentido da nossa fé. Nós precisamos ter essa maturidade de compreender onde que é simbólico, onde que não é simbólico, onde que é literal, onde que não é literal. Porque assim a gente vai ter uma fé mais enraizada, compreendendo o que o autor quis passar naquele momento. A ideia de crítica textual é muito importante na Bíblia, por quê? Porque você compreendeu que linguagem o autor escolheu, como ele quis passar, para que público ele quis passar. Por isso que a gente sempre coloca para vocês lerem, né? Quando vai indicar alguma carta, a gente coloca sempre, leu o Entendes do que Lês de Gordon Fee, ou outros livros de hermenêutica e exegese, para compreender de que a maneira correta de se ler é dessa forma, para que nós não tirarmos dali determinados significados que ali não tem. Então estou dando esse exemplo, esse panorama geral, para ser taxativo em alguns pontos. Primeiro, a Bíblia é infalível e inerrante. Isso é fato.
Isso nós não discutimos na nossa fé. Ponto 1. Ponto 2. O fato de ela ser infalível e inerrante não quer dizer que nós temos que ler inteiramente ela literalmente, certo? E ponto 3. O fato de sermos atacados com descobertas científicas diz muito mais sobre quem está atacando, sobre a descoberta em si. Então esses pontos são importantes para o desenvolvimento aqui da nossa lição. Primeiro ponto, então, que nós temos aí é: a fé exige que se creia na Bíblia. O para refletir, antes de a gente entrar nesse primeiro ponto, vai dizer assim: ó, a Bíblia revela a sabedoria de Deus e a ciência ajuda a entender o mundo ao nosso redor. Como formas de conhecimento, nos ajudam a explorar a verdade de uma maneira mais completa e fascinante. Então, é compreender que nós utilizamos dessas duas formas para compreender melhor a revelação da verdade de Deus. No primeiro tópico, então, nós vamos perceber o quê? Tem pontos aqui, eu trouxe isso na última aula, e é importante nós relembrarmos, você relembrar para o seu aluno, que nós não estamos falando de duas coisas com pesos iguais: a Bíblia e a ciência. Nós não estamos falando de duas coisas com pesos iguais. Dá uma olhadinha no primeiro parágrafo, vai dizer assim, ó: não estamos analisando as duas coisas, Bíblia e ciência, com o mesmo peso. Pelo contrário, a Bíblia é inerrante e atemporal. A ciência é sujeita a mudanças, pois as novas descobertas e teorias podem invalidar as anteriores. Nós falamos isso na última aula, mas é importante trazer aqui para compreender o quê? Por mais que nós estejamos colocando as duas na mesa, tanto a Bíblia quanto a ciência, para conversarmos sobre o tema, isso não quer dizer que elas têm o mesmo peso. Elas não têm. Pelo contrário, a Bíblia é inerrante e atemporal, enquanto a ciência pode sim se atualizar conforme as coisas vão se atualizando nas suas próprias descobertas, anulando-se assim as anteriores. Então ela é mutável, enquanto a Bíblia não é. Então esse ponto é importante, por quê? Porque quando nós vamos olhar para as descobertas que vão sendo trazidas para nós, nós percebemos o quê? Um padrão de um ataque em relação à maneira como nós lemos o texto da Bíblia, mas não se importando se a gente pode mudar a maneira de ler o texto, mas sim querendo invalidar o texto. E esse ponto B, que seria a ciência, não tem o poder de invalidar o ponto A, que é a Bíblia, porque a gente tem uma coisa imutável aqui, enquanto nós temos uma coisa mutável aqui. Nós temos uma coisa inerrante aqui, aqui a gente já tem uma coisa extremamente errante, na maioria das vezes, que se atualiza conforme vai passando o tempo. Então esse é um ponto muito importante. Mas isso não quer dizer também que nós precisamos invalidar o que a ciência vai nos apresentar. Nós precisamos o quê? Analisar ponto a ponto, caso a caso, e compreender qual a implicação dessas descobertas. Em que lugar essas descobertas elas estão anulando a Bíblia em algum ponto? Sendo assim, a ciência como um todo ela não tem esse poder de derrubar a Bíblia como nós olhamos, e sim apenas uma maneira como nós lemos, e nem sempre isso acontece, tá? Não estou dizendo que toda vez que a ciência trouxer uma descoberta para nós, nós vamos mudar a nossa maneira de ver a Bíblia. Não, não é isso. Mas é uma ideia de que muitas das vezes isso pode acontecer, mas isso não invalida o texto. Eu trouxe o exemplo básico, né, que todo mundo já conhece, de Galileu Galilei, que ele vai trazer para nós a teoria de que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, que na época entrava em confronto com um texto bíblico onde o profeta pede para que o Sol pare. Só que, quando nós olhamos esse contexto geral, nós identificamos um conflito básico em relação a, não, o Sol não para, a Terra que gira. Então logo a ciência está certa e aqui está errado. E nós esquecemos que, depois a teologia vai tratar isso como uma observação fenomenológica, que é uma ideia de que ele estava relatando aquilo que ele via, então ele não vê a Terra girando, ele vê o Sol se pondo e o Sol saindo de cena, então ele só consegue compreender que o Sol se movimentava, ele não estava fazendo um estudo teórico de cosmologia, ele não estava fazendo isso, ele estava só pedindo a Deus algo que ele via. Mas quando nós vamos interpretar isso, na época, o fundamentalismo excluiu essa ideia de Galileu. Então ele exclui essa ideia dizendo, isso está errado porque eu não leio assim.
E depois nós vamos perceber de que essa ideia estava certa e o que estava errado não era o texto, mas a maneira como nós interpretávamos o texto. A partir do momento que a gente teve a maturidade de olhar para aquela passagem e falar assim, não, mas ele não está querendo dizer para a gente quem movimenta e quem não movimenta. Ele está dizendo, o sol se coloca e eu preciso que o sol fique parado aí para que eu vença essa guerra. Eu preciso que o sol fique parado aí para que eu vença essa guerra. Então eu peço ao meu Deus que esse sol pare para que essa guerra seja vencida. E para o cientista, ele entende de que o que parou foi a Terra. Mas, para ele não tinha essa informação. Então, ele fala do fenômeno que ele viu. O que ele viu é que o Sol não se pôs. Então, você percebe que o texto continua correto. O texto continua verídico. O que entra em consideração é a maneira como nós lemos o texto. Então nós olhamos para o que ele disse e compreendemos naquela época que o que ele estava nos dando uma afirmativa de como o sistema solar funciona. E ele não estava. Ele estava preocupado em vencer uma guerra. Então, a maturidade em relação à leitura bíblica e a ideia de lermos a Bíblia de uma maneira correta nos traz essa segurança de que podemos estar errados na nossa interpretação e principalmente, que nós vamos ler depois em outro tópico, e principalmente compreender o que a Bíblia quer nos trazer. Porque nós estamos atribuindo, às vezes, a determinadas passagens, uma mensagem que ela não quer nos trazer. Ela não quer. Então ele não estava dando ali, ele não estava dando um livro de ciências a nós. Então esse é um exemplo básico de compreender de que essa descoberta, ela não implica, até porque Galileu era uma pessoa cristã, então ele não queria invalidar a Bíblia como um todo. Então essa descoberta não está trazendo uma ideia de que o lado B ou o lado A aqui da Bíblia estava errado. Ele só está dizendo, ó, não é dessa maneira que a gente está olhando. Então, é muito importante, professor, você compreender que as descobertas científicas que possam vir, ou aquelas que já vieram, elas não estão vindo com uma ideia de confronto com a veracidade da Bíblia, e sim com uma ideia, mas sim sendo usado por pessoas para confrontar os cristãos que creem nessa Bíblia. Por quê? Porque, vamos pensar aqui, ó. Nós somos cristãos, a principal religião praticamente do mundo. Dentro disso, uma religião hoje que bebeu muito do lugar ocidental, por ter crescido, por mais que se iniciou lá na Ásia, ela cresce teologicamente dizendo na Europa. Então nós somos muito influenciados por isso, até as nossas teologias, a maneira como nós olhamos os textos bíblicos, são influenciados, sim, por esse ponto, né? Mas é a principal religião. Então nós compreendemos que a maioria das pessoas tiveram um mínimo de contato com o cristianismo dentro da sua vida. O mínimo. Isso, pode ser ateu, pode ser o que for, um mínimo de contato, sabe quem é a figura de Jesus, sabe qual é a religião que nós professamos, os cristãos, sabe essas mínimas coisas, tem esse conhecimento. Me diz, se a ciência não quer acreditar ou crer, ou nem é papel dela, porque ela não está em coisas empíricas, e sim em fatos, né? Ela tenta se basear em fatos. Se a ciência, por si só, os cientistas, não se importassem com a religião, por que a maioria dos ataques são proferidos por eles em relação a pessoas que creem nessa Bíblia sagrada que nós chamamos de inerrante, ou a palavra de Deus? Porque não é sobre o conteúdo que a ciência nos traz, e não é sobre o que está escrito, é sobre quem pega o conteúdo que a ciência traz e quem crê no que está escrito. E nós também temos culpa no cartório. Muitas das vezes nós não conseguimos argumentar sobre determinadas coisas e taxamos aquilo como errado e acabou. Nós não temos o trabalho de pesquisar, nós não temos o trabalho de ver quais são os contrapontos, nós não temos o trabalho de nada disso. E quando alguém vem com algo que foge daquilo que nós pensamos ou interpretamos, logo acabou. A gente já fala, tá errado, você tá errado, porque eu não aprendi assim. E isso diz muito pouco sobre nós, porque... E aí que a gente aprendeu assim? A gente não pode a gente não pode revisitar e ver se nós estamos certos nas nossas posições? Isso é um ponto que nós também teremos no último tópico. Então, esse primeiro tópico, a fé exige que se crê na Bíblia, é compreender o quê? Olha, nós
cremos na Bíblia acima da ciência. Isso não faz com que nós anulemos tudo que a ciência nos traz. Nós só vamos olhar essas descobertas primeiro, identificar se elas são reais, porque elas podem estar erradas, identificar essas teorias para verificar se elas estão certas. Depois, fazer um confronto com a ideia que eles estão dizendo que está errado e compreender onde elas conversam ou taxar o outro como errado, porque a Bíblia sempre vai estar certa na nossa visão. Então, é super importante. O último parágrafo vai dizer assim, jovem, ser cristão no mundo secularizado, e aí, professor, você passa isso para o seu jovem, não é fácil. É preciso conhecer a palavra de Deus, porque antigamente a gente agia muito pela autoridade. Como nós falamos na última aula. Se o pastor falasse A, B, C e D, a gente não questionava. E hoje nós somos muito questionados. Por quê? Porque nessa época de interações e de muitas informações sem contexto, na maioria das vezes, acontece muito, não é pouco. É muito de sermos confrontados e não sabermos a resposta. Então nós precisamos conhecer o objeto da nossa fé. Nós precisamos conhecer aquilo que ele deixou registrado para nós. Então é importante crer na palavra de Deus. Hoje, não é suficiente nutrir-se apenas com o alimento dado por seu pastor no domingo à noite. Os ataques estão mais elaborados, os questionamentos mais maldosos e embasados, além de toda a oferta que o mundo nos oferece para abandonarmos a fé. Então antes, a gente tinha uma oferta pecaminosa do mundo em relação, você não pode fazer isso. Aqui você pode. Você não pode beber, fumar, você não pode fazer sexo antes do seu casamento, você não pode fazer um monte de coisa, aqui você pode. Então era uma oferta mais pecaminosa em relação aos nossos princípios. Agora, além dessa oferta, se traz esses questionamentos e argumentações maldosas. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e também analisar esses questionamentos que são feitos e não taxá-los como errados antes de compreendermos se aquilo é correto ou não para nós. Ou se entra em confronto ou não com a nossa Bíblia. Precisamos saber defender a nossa fé. Isso você precisa passar para o seu aluno, professor. O segundo tópico vai trazer assim, nem sempre a Bíblia deve ser interpretada. No tópico 2, nós vamos perceber, tem uma frase do Aaron Bloom, que é um grande crítico literário, que fala, eu leio muitas das coisas quando ele está falando sobre literatura russa, literatura francesa, outros pontos, que ele vai colocar uma frase assim, muito, muito legal, que ele vai dizer assim, a Bíblia hebraica é uma extraordinária antologia literária, contendo praticamente todos os gêneros de escritas imagináveis, desde a narrativa épica até a lírica mais delicada. É uma frase assim tão bonita e tão legal, porque compreender, eu trouxe esse exemplo para mostrar que a Bíblia tem suas facetas, né? Mas compreender de que é uma obra de arte a Bíblia, como um todo. Ele está falando da Bíblia hebraica aqui, mas a Bíblia como um todo, também com o Novo Testamento, é uma obra de arte. A gente tem inúmeros gêneros literários, eu vou trazer alguns aqui para vocês. A gente tem diversos autores e eles vão se conversando com as profecias em relação a Jesus. Quando nós vamos estudar ali a teologia bíblica, né? Não a teologia sistemática, mas a teologia bíblica, a gente vai conversando com esse contexto geral. Então, assim, é uma coisa assim muito, muito legal. E é muito importante para nós compreendermos essa maravilha que é lermos a Bíblia como ela veio a nós. Compreendendo, assim, eu sempre falo para os alunos assim, você precisa, quando você pega um texto, né? Você precisa perguntar quem escreveu, por que escreveu e para quem escreveu. Porque quando você pega essas três informações e você começa a compreender o que aquele texto realmente quis dizer, a Bíblia ganha um poder muito grande a nós. Eu queria ter mais tempo, mas não é o tema da lição para a gente conversar sobre isso. E aí a gente tem, a Bíblia é um monumento literário, isso é fato. Você não vai encontrar nenhum estudioso relevante de línguas originais ou até mesmo literários que não confirmem essa afirmação. Por que isso é importante? Na Bíblia há gêneros como narrativas históricas, lei, poesia, profecia, cartas, textos apocalípticos e simbólicos, entre outros gêneros. Olha a quantidade de gêneros que a gente tem, gêneros literários na Bíblia Sagrada. E aí eu pergunto para você, professor, porque eu sei que esse é um tema que
que dependendo de como você aprendeu, ele é um tema um pouco confrontante. Eu pergunto para você, com toda essa leva de gêneros literários, de formas de escrever, nós conseguimos interpretar todos os textos da mesma maneira? Nós conseguimos colocar empregar ao texto a mesma interpretação que a gente vai colocar em Provérbios para colocar para uma carta de Paulo, que a gente vai colocar num evangelho histórico para com o Apocalipse? Nós conseguimos interpretar da mesma forma? É óbvio que não. Nós não conseguimos. Por quê? Porque cada texto e cada gênero literário, ele é colocado de uma forma para ser interpretado dessa forma específica. Então, se ele é uma canção, um louvor, nós vamos interpretar de uma forma. Se ele é um fato histórico, como, por exemplo, acontece nos evangelhos ou em Atos, ele é interpretado de uma outra forma. Se ele é uma carta, ele é interpretado de uma outra forma. Se ele é uma profecia, ele é interpretado de uma outra forma. Então, cada gênero literário precisa-se da sua interpretação correta dentro daquele gênero. Por que senão? Porque senão a gente, de novo daquele exemplo de Galileu e Galileu, a gente acaba trazendo um peso para determinados textos sobre questões da ciência moderna que aquele texto não tem. Por exemplo, nós vamos ter aqui, ó, 2 exemplos. Ó. No capítulo 4 de Juízes, encontramos um relato literal da batalha israelita, uma narrativa histórica. Como que nós olhamos isso? Nós olhamos como um fato. É uma narrativa histórica, então aconteceu daquela forma conforme está descrito no capítulo 4 de Juízes. No capítulo 5, contemplamos um cântico de Débora sobre a batalha, no qual fica clara a linguagem metafórica e poética. Aí eu coloco aqui, ó, imagine se lêssemos: até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Cícera. Faz sentido eu colocar esse texto como literal? Até as estrelas pelejaram contra determinado lugar? É óbvio que não. Ela está fazendo um cântico. Então, quando nós olhamos a Bíblia, ela traz esses nuances para nós. Compreender que ela não tem que ser interpretada literalmente em todos os textos é ter uma visão mais madura e real da nossa fé, professor. Entender o que a Bíblia quis nos passar. Ah, mas aí eu posso relativizar tudo. Não, você não pode relativizar tudo. Você tem que compreender aonde você interpreta literalmente e aonde você não interpreta literalmente. Você tem que fazer o estudo do texto que você está vendo e compreender se aquela profecia é para você ou se é para Israel. Você compreender se aquela ordenança é para você ou se era só para Israel. Você compreender se aquela profecia era sobre algo que foi feito para a posteridade na época de Jesus ou se era para um rei daquela época. Compreender se aqueles textos realmente estão falando sobre algo, ou se estão falando algo assim fora, ou se estão falando justamente daquela época, daquele período. Essas interpretações, esse exame das Escrituras, ele vai nos trazer uma leitura muito mais eficaz e verdadeira e correta do que ela quer passar a nós. Então esse ponto é muito importante, por quê? Porque não interpretar literalmente todos os textos não é interpretar ela toda como simbólica. Ó, dá uma olhadinha no último parágrafo desse segundo tópico. Precisamos ter cuidado. No entanto, não é porque a Bíblia não é inteiramente literal que ela vai ser inteiramente simbólica. Então é necessário tomar-se cuidado com esse ponto. Ó, eu coloquei até em negrito, ó. Tomemos cuidado. Lá no final, a razão que nos faz ler as Escrituras de forma correta não pode ser usada para negar vergonhosamente os escritos bíblicos para assim se acomodar ao intelecto do indivíduo. O que isso quer dizer, irmãos? Ó, o fato de nós precisarmos interpretar a Bíblia de uma maneira correta é real. O fato de nós precisarmos ter a sabedoria de interpretar profecia como profecia, apocalíptico como apocalíptico, narrativa histórica como narrativa histórica, narrativa simbólica como narrativa simbólica. O fato de nós precisarmos ter essa humildade de compreender o que o texto quer nos dizer, não nos dá a liberdade de, se nós não entendermos, logo ele é simbólico. Porque isso é uma falácia em relação a outras teologias que invalidam aquilo que eles não entendem. Por exemplo, básico,
se eu não consigo compreender mesmo como funciona um Deus trino, que são 3 pessoas, mas que não são 3 deuses diferentes, que são um Deus só, com a mesma essência, dividido em 3 pessoas, se eu não consigo compreender isso, logo isso é simbólico e não é real. Não é verdade. O fato de nós não conseguirmos compreender algo não quer dizer que aquilo não seja verdade. Então você percebe que nós precisamos tomar esse cuidado de, peraí, eu preciso interpretar a Bíblia de uma maneira correta, mas eu não posso pegar aquilo que eu não entendo e colocar aquilo como simbólico simplesmente para acomodar a minha interpretação à minha razão. Eu não posso fazer isso. Então, professores, é muito importante compreender que quando a ciência nos traz uma descoberta, uma teoria, nós examinamos isso de uma forma verídica, entendendo que talvez isso aqui seja verdade. E olhamos a Bíblia e fazemos esse confronto, e não um confronto ruim, um confronto de deixa eu ver o que isso implica aqui. E ao analisarmos isso, entendermos se a nossa interpretação estava errada ou se possivelmente essa teoria está errada. Percebe? Porque a Bíblia, ela vai ser esse livro inerrante e que não vai ter nenhum peso quando se coloca em confronto com algo que não é inerrante. Então, por que não vai ter nenhum peso? Porque elas não estão em confronto. Elas não podem estar em confronto. É algo inerrante como algo errante. Então, esse ponto é extremamente importante. Então, esse segundo tópico nos traz uma ideia de nós termos uma interpretação mais saudável. E por que isso foi importante nessa lição? Por quê? Porque se analisássemos o texto a qual é pedido que o sol se pare, nós perceberíamos o que aquele texto quis dizer, qual tipo de narrativa é aquela, qual tipo de fenômeno ele estava explicando, e compreenderíamos que não, eles não estavam indo contra a descoberta científica. Ler a Bíblia da maneira correta nos coloca em posição de argumentação correta também em relação a descobertas ou teorias científicas. O terceiro tópico vai trazer histórias bíblicas e ciência moderna. Esse daqui eu não vou passar muito tempo com vocês, porque ele vai trazer 2 exemplos sobre o sol parar, que é descrito em Josué, que é o que a gente está trabalhando até agora, e também vai trazer o fato de o sol nasce e o sol se põe, que é a mesma ideia também sobre o que Galilei trouxe para nós. Então, esse ponto depois você trabalha com seus alunos e pesquisa se você tem outros exemplos que você pode levar para eles também. O último vai dizer assim, a Bíblia não é um livro de ciências. Esse é um ponto também muito importante. Então, nós conversamos sobre que a Bíblia não pode ser interpretada literalmente, mas também, assim como ela não pode ser interpretada literalmente, nós não podemos colocar um sentido que ela não tem. Então, o que é a Bíblia? Olha o segundo parágrafo aí, ela vai dizer, a Bíblia foi escrita para ser a revelação de Deus aos crentes, para revelar a sua natureza, seu caráter e seus propósitos, e nessa revelação contar-lhes a história do nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a função da Bíblia. A Bíblia não veio para te dar descobertas científicas, a Bíblia não veio para te dar descobertas sociológicas, a Bíblia não veio para te dar descobertas filosóficas, a Bíblia não veio para te dar descobertas biológicas, ela não veio para isso, ela veio para revelar o caráter, os gostos, os desejos de Deus também encarnado em nosso Jesus Cristo. É para isso, nosso Redentor, foi para isso que ela veio. Compreender isso nos tira um peso aqui dos nossos ombros, como cristãos protestantes, do quê? De que nós não precisamos olhar ela como se ela estivesse sempre confrontando qualquer ideia filosófica, histórica, científica que vem de fora. Porque ela não está lá para isso. Ela não está lá para dizer se o sol se move ou se a terra se move. Ela não está lá para dizer qual foi o zigoto específico que foi colocado em Maria para que ela desse a luz. Não foi ao Salvador, não, ela não foi para isso. Ela veio trazer uma história para gente dizendo o Espírito Santo colocou ali em Maria, um milagre da encarnação do nosso Jesus Cristo. Por isso que a gente precisa de fé.
O Hernandes Dias Lopes vai dizer que, quando Hebreus vai falar que Jesus escolhe se esvaziar da sua glória, que ele se esvazia a ponto de virar um zigoto dentro de Maria. Então, quando nós colocamos esses pontos, nós vamos percebendo que a Bíblia não está preocupada em nos mostrar essas técnicas, ela não está preocupada em nos mostrar esses pormenores. A Bíblia está preocupada em nos contar essa história. Então, nós precisamos dar a importância para a Bíblia de acordo com aquilo que ela veio nos contar. Ah, mas você está dizendo que nós não podemos ver biologia, filosofia, sociologia, ciência como um todo dentro da Bíblia? Nós podemos enxergar. Nós podemos trazer dali verdades e descobertas que eles vão descobrir muito tempo depois, a Bíblia já dizia. Isso é apresentado a nós pela Bíblia, mas essa não é a sua função. São detalhes de um todo. São detalhes de um todo que nos traz a revelação de Jesus Cristo. Então, de novo, nós, quando olhamos a ciência, a observação que é trazida a nós, ela não vai confrontar os nossos escritos, ela vai nos dar um panorama geral. E pelo contrário, na maioria das vezes, nós vamos olhar isso e adorar mais a Deus por entendermos que a maneira como Ele fez foi maravilhosa demais, até para o nosso entendimento. E por isso que as teorias elas vão se contrapondo e avançando, porque essa observação tentando compreender como tudo começou. Então a fé nossa, e esse ponto é muito importante, a nossa fé não discute a criação. Nós somos crentes não porque nós cremos que o mundo foi criado, nós somos crentes porque nós cremos que o nosso Criador criou o mundo. Isso é taxativo para nós. Então, quando nos traz informações de como tudo foi criado, de como tudo funciona, para nós é só uma maneira, como posso colocar assim, uma ferramenta que Deus utilizou para que nós estejamos aqui hoje. Mas isso não contrapõe o fato de que Ele é o nosso Criador. Então, a Bíblia não é um livro de ciências, é muito importante se colocar, porque nós podemos encontrar, sim, esses pontos na Bíblia, mas ela não foi escrita para isso. Ó, dá uma olhadinha. Precisamos olhar a Bíblia da forma correta. Não podemos cair na tentação de usá-la fora dos seus propósitos, pois isso desvirtua sua função, colocando-a em debates e ambientes para os quais ela não foi destinada. E aí, quando você coloca ela em debates e ambientes a qual ela não foi escrita para estar, ela vai sofrer ataques a qual ela não precisa se defender. E aí a gente desvirtua. Alguma vez, você já se viu numa discussão? Eu estava não numa discussão, numa conversa com um homossexual, e ele traz ali naquele ponto de que você está errado porque você acredita que a Bíblia me condena a ir no inferno porque eu amo alguém do mesmo... amo e tenho relações com alguém do mesmo sexo que eu. E aí eu parei com essa pessoa e disse assim, olha, a gente nunca vai chegar em um denominador comum. Por quê? Porque nós não partimos da mesma primícia de discussão. Você crê na Bíblia? Não. Você crê em Jesus? Não. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Não. Então como que a gente vai chegar num denominador comum? Porque o fato de eu apontar a sua prática como pecaminosa é baseado nessa Bíblia a qual eu creio. Então nós vamos discutir horas, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque você não está partindo do mesmo princípio de discussão que eu estou partindo. Então, é importante colocar a Bíblia no lugar onde ela tem que estar. Então, não colocar ela em debates onde ela não precisa estar. Por quê? Porque senão a gente está expondo a palavra de Deus de uma forma onde ela não vai ser compreendida na sua missão, que é alcançar as vidas e fazer o arrependimento nas vidas. Agora, quando eu mudo essa roupagem e digo, a partir da minha fé você está errado, a partir da minha fé você vai para o inferno, a partir da minha fé você precisa de arrependimento, mas eu estou de braços abertos a te apresentar essa fé para que você se arrependa, aí a Bíblia se colocou no lugar correto. Que é o convencimento a partir do Espírito Santo de que pecadores podem ser alcançados e salvos pelo nosso Salvador. Então você percebe como é importante nós lermos da maneira correta e não colocarmos ela em campos de discussões. Às vezes a gente coloca ela em campos de discussões sociológicas que ela não está... Ela está relatando momentos de séculos atrás.
milhares de anos atrás. E nós olhamos isso e queremos ler como se ela estivesse relatando agora e entrar em discussões sociológicas. A escravidão era diferente, os empregos eram diferentes, as comunicações eram diferentes, as igrejas eram diferentes. Nós precisamos o quê? Pegar o relato bíblico inerrante e interpretar à luz da nossa realidade agora e colocar isso de uma forma que ela seja real no nosso tempo. E a gente pode dizer, aí a gente precisa também, obviamente, de novo, né, fazendo parênteses, não é uma teologia liberal, de nós precisamos ler a Bíblia a partir do nosso tempo. Nunca. Nós precisamos ler o tempo a partir da Bíblia, mas compreendendo qual é o tempo que a Bíblia foi escrita e compreendendo como nós aplicamos isso hoje. Qual que é a nossa aplicação para aqueles textos hoje. Então, obviamente, quando nós vamos olhar, por exemplo, o livro de Tito, nós vamos perceber, ou outros livros, quando nós vamos, por exemplo, quando nós vamos ver Paulo falando sobre escravidão, ou sobre Onésimo, nós vamos compreender de que não é o mesmo contexto que a gente vive hoje, a gente não tem escravidão hoje. Mas nós conseguimos tirar desse texto que é real e inerrante aplicações para aplicarmos a nossa vida hoje. Então, colocar a Bíblia no lugar onde ela tem que estar não é diminuí-la, é não expô-la ao ridículo de discussões a qual ela não se propôs a ser escrita a discutir. Ela apresenta muitas coisas a nós, mas, de novo, a Bíblia foi escrita para ser a revelação de Deus aos crentes, para revelar a sua natureza, seu caráter e seus propósitos, e nessa revelação contar-lhes a história do nosso Salvador Jesus Cristo. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que fé não é uma coisa metafísica, mas sim uma maneira como nós vivemos? Que fé é a maneira como nós nos movimentamos, que fé é a maneira como nós pensamos, que muda nosso ser e muda a nossa cosmovisão, a maneira como nós vemos o mundo. A Bíblia é a materialização dessa nossa fé, a palavra de Deus aqui para nós pegarmos e lermos. Ela é nosso, por mais que seja um termo que a gente utiliza, né, e nem sempre de maneira correta, mas ela é esse manual de fé para nós. Então, quando nós observamos esses escritos, nós precisamos compreender de o que ele quer dizer para mim de verdade. E quando nós conseguimos compreender em quem escreveu, para quem escreveu, em que contexto escreveu, que tempo escreveu e como eu consigo aplicar isso para a minha vida hoje, nós vamos perceber que descobertas e teorias científicas não têm poder de anular esses escritos. Então essa é a ideia central dessa lição hoje, irmãos. Professores, a conclusão vai dizer, a Bíblia é a ciência e a ciência não precisam ser inimigas, mas podem se complementar. A fé nos chama a confiar na Bíblia ou nas Escrituras e a ciência nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor. Ao interpretarmos a Bíblia, contextualmente e reconhecermos que seu objetivo é revelar os planos de Deus, harmonizamos essas duas áreas. Assim, elas podem coexistir, ajudando-nos a compreender melhor a criação e o propósito divino. Então você percebe, a Bíblia está em um patamar superior. E aqui ela vai demonstrar para nós, a ciência, compreender a criação, enquanto a Bíblia está nos falando desse propósito divino de Deus. Então, para finalizar, nós precisamos, professores, compreender, e aqui eu quis trazer para vocês de uma forma de que ler a Bíblia literalmente não dá um poder para ela maior do que ler a Bíblia em seu contexto. Isso é uma falácia que às vezes é colocada a nós. Não, então se não é conforme está dito, aqui escrito dessa forma aqui, logo nada vale. Não, muito pelo contrário. A nossa maturidade na fé vai nos demonstrar de que nós precisamos ler cada coisa no seu contexto e de acordo com o que aquilo quer dizer a nós. Isso vai nos trazer mais raízes da fé. Nós não vamos ser militantes sem olhar um outro lado, mas compreender que esse outro lado em nada influencia como nós analisamos e olhamos e vivemos aquilo que está escrito em nossa Bíblia Sagrada. Então, o que essa lição vai nos trazer é a Bíblia e a ciência rivais? Não. A ciência é um ato menor do que a Bíblia, que traz descobertas ou teorias que só nos fazem olhar para o texto e ver, deixa eu ver se eu estou interpretando de forma correta como Deus criou essas coisas. E se tiver que um dos dois ficar, como eu disse na primeira aula, sempre a Bíblia. Amém, irmãos? Então essa foi a lição 2.
Espero que tenha abençoado a sua vida, professor. Coloque para os seus jovens de uma forma que eles entendam da melhor maneira. Traga outros exemplos de interpretações bíblicas para nós conseguirmos demonstrar a ele como ele consegue ter uma interpretação correta. Lembre-se sempre de falar para ele, perguntar quem escreveu, para quem escreveu e quando escreveu e por que escreveu. E quando se colocar essas perguntas, nós vamos ter um relato mais fidedigno do que o autor quis passar para nós ali na Bíblia Sagrada. Espero que você esteja aqui na próxima aula, na semana que vem, e que seja uma aula abençoada para a sua vida. Deus te abençoe.